Havia a pastora Leia. Bom dia, YouTube! Bom dia, Igreja do Senhor, espalhada pelo nosso Brasil e pelo mundo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Se sinta amada no dia de hoje, se sinta fortalecida. Deus é com você. E nós estávamos aqui com um louvor tão lindo que fala, no tempo oportuno, a honra vai chegar, permaneça firme. Então, recebe essa palavra aí no seu dia de hoje. A honra, ela vai chegar. Pastora, quer falar, pastora? Bora ler Mateus na tempestade? Bora ler Mateus. Mas pode ler os Salmos. Eu vou botar aqui no chat a referência para todo mundo acompanhar, tá bom? Tá. Eu vou ler o Salmo 56, pastora, e depois, se a senhora puder, já lê logo em seguida Mateus, pode ser? Olha o que fala o Salmo 56. Salmo 56 fala assim: um salmo de Davi quando ele foi capturado pelos filisteus em Gate. Fica do meu lado, ó Deus, estou sendo chutado, agredido todos os dias. Nenhum dia se passa sem que alguém me espanque. Eles tomam como sua obrigação bater em mim. Quando fico realmente com medo, recorro a ti com confiança. Tenho orgulho de louvar a Deus. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Eles não desistem. Tentam sugar minha reputação e se reúnem para tramar minha ruína. Eles se unem em bandos e andam juntos pelas vielas, para me jogar de surpresa, na esperança de uma chance para me atacar. Dá a eles a paga dessa maldade, descarrega tua ira neles, ó Deus. Fora com essa gente, tu observas atentamente cada movimento meu. Vou ler de novo. Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Se meus inimigos fugirem, virarem as costas quando eu gritar com eles, então saberei que Deus está do meu lado. Estou orgulhoso de louvar a Deus, orgulhoso de louvar ao Eterno. Destemido agora, confio em Deus. O que podem fazer comigo os simples mortais? Ó Deus, cumpriste tudo que me prometeste e te agradeço de todo o coração. Tu me tiraste da beira do abismo, afastaste os meus pés do despenhadeiro da morte. Agora ando com Deus, na luz que ilumina os campos da minha vida. Que lindo! Diga amém aí, irmã, para essa palavra linda. Pastor, então vamos ler aí? Fala para a gente aonde está, que eu já vou encontrar aqui na minha Bíblia. Tá bom. Bom dia, bonitas. Que saudade, bonitas. Bom dia, Eneida. Eu acho que o texto de Mateus 8, 25 a 27 vai falar de você, bonita. Igual esse salmo aí acalentou o nosso coração sobre o tema de hoje. Coisa boa ver vocês, coisa boa estar aqui de volta. Delícia, bom dia para vocês, bonitas. Abram aí Mateus 8, 23 a 27. Evangelho de Mateus, versículo 23 a 27. Vê se tu não está aí, porque eu me encontrei aqui nesse texto aqui. Veja aí. Eu vou ler aqui, tá? Minha Bíblia, versão a mensagem. Diz assim: então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação, e enquanto isso, Jesus dormia. Como é isso que Jesus dorme na tempestade? Já te explico já já. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, salva-nos, vamos morrer, acorda. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho. E o mar
ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem. E o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. O vento e o mar obedecem ao comando dele. Já posso orar? Já posso fazer tudo? Estou com muita saudade. Deixa eu fazer tudo. Vamos orar, bonita? Senhor, obrigado por essa manhã. Te adoramos, te engrandecemos por cada mulher que decidiu acordar, acessar esse link, entrar nessa devocional. Obrigada por essas mulheres que acessam pelo YouTube. Obrigada, Senhor, por esse conteúdo que a gente não tem ideia do alcance. Nós te adoramos, te engrandecemos por essa iniciativa do coração da Eneida em nos convocar para a tua presença. Obrigada. Obrigada por esses dias em que o Senhor tem usado a vida da tua filha em acalentar, abençoar, apacentar o nosso coração com palavras e experiências. Nós te adoramos pelo corpo de Cristo ser o nosso fortalecimento. Nessa manhã nós queremos entregar, ó Deus, os nossos medos ao Senhor. Entregar, ó Deus, as nossas limitações e saber que é o Senhor quem fala com a gente. Obrigada por cada situação de tempestade que o Senhor permite a gente viver. E, enquanto isso, a gente tem essa impressão de que o Senhor está dormindo, até que o Senhor acorda e tudo muda. Obrigada por esse dia, por essa manhã, do dia 15 de julho. Te entregamos, te consagramos e pedimos a tua companhia em tudo que vamos realizar, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bora aqui ler o texto. Você que está no YouTube, está aqui pela primeira vez, eu sou pastora Lélia Castela, junto com o meu discipulado querido, a Eneida, essa querida, doce, fofa, que dá bom dia para a gente, que é uma delícia, e a gente se inspira nesse livro aqui dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Diz Carvalho. Somos da Comunidade das Nações em Brasília, fazemos parte do Ministério com Crianças, e Deus nos chamou para estar aqui, junto com vocês, todas as manhãs, 5h30 da manhã, e nessa temporada de férias, um pouquinho mais tarde, 7h30. Pastora, como é que eu faço para ficar aí no ao vivo? Você entra lá no Instagram, Devocional 5H30, e lá tem o link para você fazer parte do WhatsApp. Essas mulheres que estão aqui comigo, que eu estou vendo todas as carinhas aqui, fazem parte desse grupo. São mais de 800 e poucas mulheres nesse grupo, e você pode fazer parte para a gente alcançar aí a meta de 1.000 mulheres aprendendo, ouvindo, recebendo a palavra. Tá bom? No texto de hoje, do dia 15 desse livro, diz assim: viva pela fé, não pelo medo. E o texto de 2 Reis fala assim: e assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. 2 Reis 3, 16 a 17. O texto diz assim: o medo é o inimigo da fé. Ele distorce a nossa visão e nos impede de ver o que Deus está fazendo. Assim como os discípulos na tempestade, que não reconheceram Jesus por causa do medo, nós também falhamos em enxergar o mover de Deus quando deixamos nos dominar pelo medo. O medo nunca está no perigo. Está em você, está em mim, está em nós, dentro de nós. Em tempos de crise, não precisamos de uma fé perfeita, mais de uma fé infantil. Ah, a fé infantil. Ah, delícia, crianças que nos ensinam. É essa confiança que nos move a agir, a cavar poços, mesmo quando não há indícios de chuva. Deus quer que vivamos pela fé e não pelo medo. Quando enfrentamos desafios, precisamos de uma voz profética, de um ambiente de adoração, que eleva a frequência do ambiente e atrai o milagre. Não temas, bonita. Não temas, não tenha medo, diz o Senhor hoje para você, pois Ele está cuidando de tudo, e tudo que nos diz respeito. Não precisamos de mais recursos, não precisamos de dinheiro, não precisamos de gente por perto. Às vezes a gente não precisa de nada, a gente só precisa da palavra doce do nosso Deus.
Cave os seus poços, prepare-se, pois o suprimento virá, mesmo que pareça impossível. Amém, bonitas? Bonitas, que coisa boa esse texto e retomar com vocês. Olha, um dia desses a gente fez aqui no nosso discipulado um exercício profético. E cada uma escolheu um número. E o meu foi o 15. Hoje é dia 15 e eu estou muito atenta ao 15 de hoje. Eu estou muito atenta ao que Deus está nos dizendo a respeito de números, cores, vida, força, barulhos. E é exatamente esse exercício que eu quero te ensinar, caso seu coração esteja aí tomado pelo medo em alguma área. O medo, segundo o que o bispo JB nos ensina, é inimigo da fé. Aí eu fui buscar aqui na inteligência artificial o que o bispo e a bispa falam sobre medo. E eu vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp para você poder entender alguns ensinamentos que a gente, como igreja, como comunidade das nações, a gente aprende. E uma das coisas que a gente tem aprendido sobre medo é que o medo é a fé na pessoa errada. Se você está nutrida pelo medo em alguma área, é porque você está errando a quem você precisa acreditar. Porque se você acredita na pessoa certa, você não vai ter medo. E a pessoa certa nos diz, não temais, não tenha medo. Pastor, eu tenho muito medo de falar em público. Impossível nesse momento da vida e nesse momento do século. Sabe por quê? Que é impossível você ainda manter o seu medo de falar em público? Porque você tem um conteúdo absurdo para entregar e você não pode se calar por causa do medo. Pastor, eu fico tremendo quando eu pego o microfone. Treme! Um monte de gente vai se identificar contigo e vai falar assim, meu Deus, ela teve coragem mesmo tremendo, mas ela foi lá e falou, e deu a palavra, e deu a mensagem. Vai com medo mesmo. Porque o que está dentro de você é maior do que está fora. E muitas vezes o que a gente tem de entendimento do medo nos impede. Pastora, eu tenho medo. Ô, Bonita, faz um favor para mim, escreve aí no chat qual é o medo que você tem. Você tem medo de quê? Põe aí, para a gente poder falar de forma bem assertiva e poder entender qual é o medo que Deus vai hoje deixar para trás. Hoje a gente vai deixar para trás as coisas que Deus vai colocar na nossa vida. Alguém está compartilhando uma tela, Auri, dá uma olhadinha. Bota aí no chat, por favor, o que é que você tem medo? A Ana Paula de falar em público, de falar, quase todas, né? Nós temos. E deixa eu te contar, eu também tenho. Sabia que eu também tenho medo de falar? E deixa eu te contar que esse final de semana Deus me deu um público imenso em Cascavel. Se você é de Cascavel, aqui do Paraná, obrigado pelo carinho de você poder estar lá me abraçando. Tem uma querida nossa aqui que me abraçou e falou, oi, bonita. Ô, gente, quando eu vou num lugar e a pessoa fala, oi, bonita, eu já sei que é da nossa comunidade. De aparecer nas redes sociais, não tem opção, Rô. Esse é o nosso lugar. De falar, de errar. Olha que coisa interessante. Amei te ver também. Do fracasso, a gente tem medo. Então, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Deus tem, hoje, no calendário do céu, a finalização do seu medo. Se você quiser continuar escrevendo aí os seus medos, eu não vou conseguir ler em voz alta, mas eu vou conseguir ver qual é o medo que você está aí colocando. Errar como mãe. Keline, querida, todas nós temos. E aí eu quero começar, então, a falar sobre medo do erro. Medo de errar. O medo de errar, gente, é inerente a todos nós, mas a gente vai errar. Isso é fato. Então, esse é o medo desnecessário que você carrega. Porque você vai errar, você é perfeita, bonita? Não é. Você vai conseguir ficar o tempo todo nesse lugar de alerta para poder acertar? Não, relaxa. Aí eu já quero pegar o gancho do medo da maternidade incorreta. Ô, bonita, a gente vai errar na maternidade e graças a Deus por isso, porque a gente erra na maternidade para a gente poder ter a dependência do nosso Deus. Então, ter esse medo do erro,
ter esse medo de não ser uma boa mãe, isso é inerente nosso e eu acho extremamente saudável, porque nos empurra a confiarmos no nosso Deus. Agora, deixa eu te falar sobre esses dois medos que foi muito, muito maior aqui, muita mais gente falando. O medo de falar em público precisa ser vencido. Começa a vencer e ir falando com a sua família, numa reunião que esteja todo mundo junto, fale aí junto com as suas amigas no seu discipulado, numa reunião. Sabe por que não dá mais para a gente carregar o medo de falar em público? Porque você tem a mensagem única, perfeita do nosso Deus. Olha o texto que a gente leu de Mateus. Um pequeno grupo está dentro de um barco, num contexto que é muito pessoal. É um contexto de gente, de poucas pessoas. Nesse lugar em que o barco começa a atravessar de um ponto para o outro, eles começam a enfrentar uma tempestade. Ô, gente, eu tenho certeza absoluta que Deus deu aquela tempestade de propósito. Deus deu de propósito e com propósito. Eu acho que Jesus falou assim, vou até dormir, que eu não quero nem ver a cara deles. Eu acho que ele falou assim, pai, pode mandar a tempestade para a Bonita, que eu vou até dormir, que eu não quero nem ver a cara dela. Quero ver só depois o que ela vai fazer. Eu tenho a impressão de que nesse texto Deus articulou, Deus arquitetou aquela tempestade para que aqueles discípulos tivessem um encontro com a fé. A fé que estava dentro deles. Olhar para que Jesus estivesse ali e não tivesse nenhuma interferência de nenhum ruído do medo. E aí, naquela tempestade, eles começam a pôr para fora o que estava dentro. E essas coisas que vocês colocaram aqui, essas sensações do medo, nessas pautas, vindo para fora o que às vezes a gente esconde. Às vezes a gente esconde o medo. Ô, gente, a gente tem vergonha de ter medo pelo quê mesmo? Todas nós temos medo. Todas nós temos medo de ficar sozinha, sim. Ô, gente, eu tenho um medo específico. Eu tenho medo da solidão na velhice. Eu só tenho uma filha. E eu estou aqui doutrinando Sofia para que ela possa entender o que é a velhice para mim e para ela. Daqui a pouco, meu marido é um pouco mais velho que eu e a gente fica falando isso. Na família do meu marido existe um poder da longevidade absurdo. E a gente fica falando quem é que vai morrer primeiro. A gente fala sobre isso. Você fala sobre isso? Ah, não fala sobre morte, não? Tem medinho? Não, para. Para de falar de ter medo de morte. Gente, a morte é inerente, ela vem. E você precisa dizer para os seus filhos o que vai acontecer, o que acontece dentro do seu coração quando você pensa nisso. Eu falo com a Sofia. Ontem eu falei sobre isso com a Sofia. Sofia, um dia eu não estou aqui. Eu não estarei aqui. Um dia eu vou morrer. E tudo indica que eu morro primeiro que você. Então eu quero te perguntar, o que você vai fazer com isso? Com a sua vida? Se eu não estiver aqui? Se papai já tiver ido? Gente, as crianças precisam se encontrar com aquilo que você tem medo, para que elas não tenham. Você tem medo da solidão? Eu tenho. Eu tenho muito medo da solidão. E o medo de estar só, o medo da morte, precisa vir para a mesa, para Deus poder trazer leveza. E nessa manhã, eu quero te dizer, Jesus está te convidando para ir para um barco. Inicialmente era para atravessar de um ponto A para o ponto B. Vamos dar um passeio? Jesus deve ter falado. Vamos para atravessar aqui um ponto para o outro? Bora? Bora. No meio do caminho, vai acontecer tempestade. E a impressão que você vai ter é que o barco vai afundar. A impressão que vai ter é que você não vai resistir. Você esqueceu quem está no barco. Até que alguém lembre e vai lá acordar ele. Jesus, pelo amor de Deus, que é o seu pai. Pelo amor de Deus, Jesus. Você que é o filho de Deus, acorda. Vem me salvar. Porque a gente vai morrer se você não fizer alguma coisa. Jesus, gente, eu acho que por dentro falou assim, é a minha hora. Agora os bonitos precisam de mim. Não venceram sozinhos. Então deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. O que Jesus fez? Eu penso que ele levantou na maior paz e tranquilidade. Ele foi até uma parte do barco e ele só disse assim, acalme-se. Silêncio. Ô, gente, ele não falou isso só para o mar. Ele falou isso para a alma de cada um daqueles discípulos que estavam ali agitados, porque a agitação não estava só do lado de fora.
A agitação do mar estava também do lado de dentro. E o medo tem essa facilidade de tirar a gente, de nos agitar, de tirar a gente do eixo. Nessa manhã, Jesus está dizendo: se acalma, acalma. A tempestade vai se calmar. Eu estou aqui no barco, não precisa preocupar. Eu estou aqui para você poder estar segura. Então, se acalma. Então, deixa eu dar aqui uma ordem para a sua tempestade. Tempestade financeira, se acalma. Tempestade do casamento, se acalma. Tempestade da maternidade, cale-se. Silêncio. Enquanto Jesus está acalmando a tempestade do lado de fora, a gente se acalma com a tempestade de dentro. E hoje eu quero te falar que todos esses medos que você compartilhou aqui com a gente no chat está esperando uma ordem. Todos esses medos estão esperando uma ordem. Ou você dá continuidade a eles, ou você dá uma ordem. A partir de agora, eu confio em Deus. Sabe como que o medo ele perde a força? Quando você o enfrenta. Você tem medo de falar em público? Começa a pedir na sua igreja, num grupo de oração, num grupo pequeno, na sua casa, na sua família. Começa a falar, você enfrentar o medo. Vai começando com pequenos grupos, com pequenas pessoas. Pastor, eu tenho muito medo de aparecer na rede social, né? Como a Rô botou. Ô, gente, não tem opção. Hoje, o mundo precisa de você, precisa do seu rosto, precisa da sua fala, precisa do que você tem. Se você não quiser aparecer, posta fotos do que você tem aí feito de lindo. Isso vai acalmar o coração de tantas mulheres em agitação. Hoje, Deus está dizendo para o coração agitado: silêncio, acalme-se. E nesse final de semana, no domingo, quando eu fui ministrar na igreja, uma igreja muito grande lá em Cascavel, uma igreja especial, quando eu fui subindo as escadas, foi me dando um temor. E eu me lembrei, a Auri vai amar ouvir isso, eu me lembrei que quando eu era criança, eu brincava com gravetos, que era o meu microfone, e eu morava numa parte do morro e em frente à minha casa tinha outro morro. E eu brincava de fazer show para o morro inteiro. E eu me lembrava, o show vai começar. Deus vai usar a minha história. Auri, eu subi lá com o microfone na mão pensando, é apenas um graveto. Essas pessoas são os morros que eu sempre ministrei quando eu era criancinha. Deus vai te dar estratégia, vai te dar lembranças, vai te dar força para você poder vencer o seu medo. Você enfrentando o seu medo, você consegue enfraquecê-lo. Meu medo é ficar sozinha. Ora, se o meu medo é ficar sozinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar amigos. Eu preciso gerar amigos para quê? Para na velhice a gente rir. Ô, gente, eu adoro a possibilidade de pensar que vou ter um monte de amiga velhinha. Adoro! Eu adoro pensar na possibilidade de acessar você, bonita. E a gente se esquecer de coisa trivial. Eu amo pensar na ideia de que eu não vou estar sozinha, porque um monte de vocês vão estar comigo na mesma decadência de memória, de força. E isso não precisa ser a sua vergonha. Isso precisa ser a sua força. E hoje Jesus está dizendo: silencie o seu medo, porque eu estou com você no seu barco. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Talvez você não tenha tido coragem nem de escrever o seu medo aqui nesse chat. Ou talvez você nem tenha clareza de saber qual é o nome do seu medo. Nessa oração, peça o Espírito Santo para trazer para fora. A tempestade veio para fora, todo mundo viu. Peça para que o Espírito Santo traga para fora o medo que você carrega, para que ele possa tratar e dizer: silêncio, se aquieta, acalme-se. A ordem não é só para tempestade, é para nós também. Então, coloca aí o nome do teu medo nessa oração. Senhor, obrigada pela certeza de que o medo não pode nos dominar. Ele não pode roubar de nós as missões que temos na nossa mão. Obrigado, porque maior é quem está em nós do que o que está no mundo. E quem está no mundo tem dito que nós não somos capazes de aparecer na rede social, de falar em público. Senhor, nós calamos a voz do inimigo, a voz do engano, a voz das crenças limitantes que nos dizem que a gente não é capaz. Senhor, nessa manhã, nós entregamos os nossos medos ao Senhor e queremos ouvir, nos apropriar da tua voz dizendo: acalme-se, silêncio,
Nós queremos ouvir o barulho do silêncio dentro de nós, do silêncio fora de nós, do silêncio em torno de nós. Nessa manhã, Senhor, nós queremos nos apropriar da verdade. E a verdade diz que nós não precisamos ter medo. E o Senhor está nos perguntando: por que você tem medo? Eu estou aqui. Por que você teme o dia de hoje, daquele enfrentamento, daquela reunião que você precisa ir? Não precisa ter medo, eu estou com você. E mesmo que você esteja aí vencendo o seu medo, vai com medo mesmo, que lá no caminho eu te abraço. Hoje, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está nos abraçando para nos dar coragem necessária para vivermos tudo o que é possível nesse mês de julho. Obrigado pelos primeiros 15 dias que vivemos até aqui. E nesses 15 outros dias que vamos viver para esse mês, nós queremos nos apropriar, abraçarmos a tua fé, abraçarmos a tua presença e acessarmos a fé. A fé vem pelo ouvir. E nós te adoramos por cada uma dessas mulheres que pela manhã cedinho decidiu vir ouvir a tua voz e fortalecer e amar a tua fé, a fé e a voz do que o Senhor tem. Obrigada por cada uma delas decidirem ouvir aquilo que é puro e verdadeiro, a tua palavra. Obrigado porque elas decidiram fortalecer ainda mais a fé que carregam de ti. Te entregamos o dia de hoje e damos uma ordem a todo espírito de medo, bate em retirada. E nesse dia tomamos posse da nossa fé e declaramos que nós cremos no que Jesus fala para nós, no que o teu filho Jesus fala para nós, e não o que o medo fala. Nós queremos ter a fé na pessoa certa e vivermos com coragem naquilo que inventaram, criaram dentro de nós, ou que a gente aderiu e abraçou como medo. E nessa manhã, nós damos uma ordem de finalização do nosso medo a partir de agora. Amanhã, dia 16, esse medo que estava em nós por anos não terá mais força, porque hoje mesmo tomaremos decisões de enfrentamento por causa do Senhor, da tua companhia, da tua presença no nosso barco. A cada tempestade bagunçando, agitando a nossa vida, o nosso barco, Senhor, a cada tempestade que cada mulher tem enfrentado, dê a ordem do silêncio e da calma. E que junto com o silêncio da calma externa das tempestades, a gente também se acalme. Obrigada por esse dia, por essa manhã, por esse dia 15 e por tudo que vamos viver hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para cada uma de nós a possibilidade de enfrentar o nosso medo, porque o Senhor nos abraça nessa manhã. Em nome de Jesus, te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos. Amém. Amém, bonita? Bonita do YouTube, deixa eu te dar uma palavra. Eu tenho uma impressão que eu tenho carregado desde o início desse ano, que muitas de nós receberemos propostas de missões. Missão que você nunca teve. Portas novas que se abrirão. Coisa que você nunca fez antes. Vai vir na tua mão. E quando vier, você vai se lembrar dessa palavra, porque eu tenho essa impressão de forma muito clara. Vários de nós vamos receber propostas de coisas grandes que a gente pensa que não dá conta. Quando Deus trouxer isso para você, você vai dizer sim. Sabe por que você vai dizer sim? Porque não é sobre você. É sobre quem está no seu barco, quem habita em você, quem está abraçando você. Pastora do céu, eu recebi ontem uma proposta e eu estou aqui sem saber o que responder. Diga sim. É Deus te dizendo que a tempestade quem acalma ele. É Ele quem vai conduzir. Não é sobre a força do nosso braço. Ir para uma igreja grande, de uma cultura diferente, falar para um monte de pessoas que eu não conheço, gente, é um tremor e um temor enorme que eu tenho dentro de mim. Mas eu tenho clareza que a leveza que eu vou viver, ela é muito maior. Porque não é sobre você, bonita. Sai do trono. É sobre Ele. Não é o seu medo que manda em você. É o propósito do qual você nasceu para viver.
E essa proposta vai chegar nesses dias que vão estar aqui. Aquelas que ainda não receberam vão receber até o final desse mês propostas. Eu não sei se o seu pastor vai te chamar para falar alguma coisa e você vai tremer nas bases. Eu não sei se no seu trabalho você vai ter uma proposta de abraçar um novo desafio. Eu não sei se você vai receber uma proposta diferente que você nunca viu. Eu não sei se você vai receber algo, mas eu quero te dar uma direção, numa impressão espiritual extremamente forte no meu espírito. Você será convocado para algo que não tem a ver sobre você. E é nessa hora que o seu medo vai estar debaixo dos teus pés. E você vai dizer a você, ao reino espiritual, a quem estiver te ouvindo, eu vou. Aí você vai perder o sono de medo, você vai perder, vai ficar tremendo, você vai pegar o microfone e vai tremer. Vai. Olha aqui, essa palavra de hoje diz que a gente precisa até ter a fé de uma criança. Deixa eu te dizer o que é isso. Como pastora de criança, as crianças vão segurando a nossa mão. Ela diz assim: pastora, tia pastora, você vai comigo? Eu tô com medo. Ah, gente, para. Ela convida a gente para ir junto. E a fé infantil chama alguém para ir com você, chama alguém para ser sua intercessora, para poder te cobrir. Diga sim aquilo que vier à tua mão, porque o tempo é a gente aparecer, a gente sair do anonimato, a gente levar a palavra do que você tem carregado. Amém? Estou até leve. Estava aqui com essa sensação há dias de falar com vocês, com o meu discipulado, com as mulheres que vão acessar aqui, que nós, nesse mês de julho, vamos ser colocados no novo nível. E você precisa dizer sim. O medo não está no trono, a sua fé está. Você não está no trono, mas Jesus está. Então, tira do trono toda e qualquer limitação que você tem. Amém? Eu quero orar por você. Se você está aqui no nosso grupo de WhatsApp, você vai colocar lá de forma bem específica, em uma palavra. Não precisa texto, não precisa frase. É só uma palavra. O que você tem medo? Nós vamos orar hoje pelo seu medo, para ele ser diluído. Mas pensa, ele vai ter evidência no nosso grupo, mas você já vai pensar no que você vai fazer para você poder enfraquecer o seu medo. Amém? Pastor, eu acho que eu vou pesquisar tudo sobre medo na Bíblia para poder vencer. Faça isso. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá o que o bispo JB nos ensina sobre medo e coragem. E da bispa também, para você poder se inspirar. Mas você entendeu que você não tem a chance de dizer não à proposta nova que vier? Ela é para você. Deus trouxe essa tempestade na hora arquitetada que esses homens estavam dentro do barco de propósito, para que eles pudessem ter fé em Jesus e não no medo. Isso que vai ser posto na sua mão é para você poder revelar o nome do nosso Deus e glorificá-lo. Amém? Pastora, você sabe que eu recebi isso ontem? Não, eu já estou há dias com esse negócio. Eu quero saber, é você que eu estou falando? É com você? E quando a proposta chegar, você vai me compartilhar. Pastora, a proposta chegou. Estou tremendo de medo, nem dormi essa noite. É essa hora aí que você vai dizer sim. Amém? Galera do YouTube, beijo, te amo. Quiser participar ao vivo com a gente, é só entrar lá no nosso Instagram e entrar no nosso WhatsApp. Um dia abençoado para você. Viva pela fé e não pelo medo. Beijo.